Agora, voltando aqui no nosso papo, que tem um monte de coisa para conversar, Felipe, e quais são as características que mais chamaram a atenção do pequeno varejo desse negócio pandemia, pós-pandemia? A gente não acabou a pandemia, mas teve muitas coisas que mudaram, que vieram para ficar. Conta um pouquinho para a gente o que você pode dividir aí de pesquisas. Tem dois caminhos. O primeiro, que para mim foi o mais interessante, é o quanto o pequeno varejista, quer dizer, o quanto o CPF aprendeu sobre o CNPJ, aprendeu números em todos os indicadores. A gente pergunta para eles, e tem essa discussão não só para o checkout, mas para região e também para o perfil, né, de gestor. A gente pergunta para eles alguns detalhes de faturamento, vamos lá, faturamento, metragem de loja, metragem de estoque. Pergunta para eles quantos clientes visitam a loja por dia, quantos SKUs eles vendem e mais algumas coisas. E impressionante como eles não sabiam muita coisa. Os números moveram muito. E de metragem, por exemplo, não é que fecharam as lojas maiores, mas muitos deles achavam que a loja era um pouco maior. Pra você ter uma ideia, tinha 20% das pessoas, dos usuários, que não sabiam a metragem da loja e do estoque ainda mais. Tinha muitos deles que não sabiam o número de clientes que visitavam a loja. A gente fala assim, o cara sabe tudo da loja dele. Mais ou menos, eles chutaram o número até 2019, e especialmente o pequeno varejo, 1 a 2, até mais que o 3 e 4. O 3 e 4 é uma gestão já um pouco mais baseada em número. Mas o 1 e o 2 baixou muito a média de clientes visitados, não pela pandemia, baixou muito o número que ele conhece ali, mas muito. SKUs vendidos. O pequeno varejo de um checkout diminuiu 3 vezes o que eles achavam. Não é porque eles reduziram, é porque de fato eles não tinham noção. Então, tem muita coisa que a gente também assume que eles sabiam, e pela necessidade, quanto paga para funcionário, é outro que me veio à cabeça agora. Quanto da tua receita você paga para funcionário? A gente tem também por todas essas quebras. E aí, mais uma vez, você percebe que eles não tinham noção. Então, foi um processo de digitalização, sim, mas foi um grande processo de aprendizado sobre o business. Portanto, hoje, se já era difícil você ir lá discutir pelo perfil, né, de que eu sei tudo e tal, é mais difícil ainda, porque hoje ele vai te dizer quanto que ele está faturando por dia, quantos clientes, etc. Então, você diz assim, eu quero colocar esse material aqui, porque imagina que você tem aí umas 100 pessoas por dia. Ele vai dizer, você está doido, isso daí não, meu número é maior, é menor, e afins, né? Então, esse é um ponto muito importante. A gente vai encontrar um pequeno varejo mais consciente do seu negócio. A segunda coisa, e queria voltar no ponto que a Heloísa comentou, a gente fez também especificamente essa pergunta que a Elo falou sobre a compra online. Na nossa amostra, você tem lá o Zé, né, que é mais conservador, e a Ana, por volta de 30% deles compram online, já se abastece online. Já quando eu vou na outra ponta, no Tom e no João, já é 40%, 43%. Mas não é a grande diferença. A grande diferença é checkout. Olha que interessante. O cara de 4 checkouts parece que ele percebe a vantagem que tem. 45% deles compram online, né? Já no checkout, só 14%. E por que eu estou insistindo nisso? Porque o checkout, ele é um animal, mais uma vez, muito diferente. E para mim parece ser, e até a gente conversou isso em algum momento pela cota aqui, o cara que mais tem necessidade desse tipo de serviço na indústria, que muitas vezes não recebe. Por exemplo, visita de promotor. A visita de promotor, que é algo que a gente fala, não, esses caras não recebem. Quer dizer, o 4 checkouts e o 3 checkouts, 90% recebe visita de promotor ou repositor. Um checkout, 56%. Então, esse é o cara que, quer dizer, serviços como a Conta Aqui, quer dizer, no momento em que você entrega para ele a possibilidade dele arrumar a loja dele e ter benefício, faz muito mais sentido para ele, porque ele não tem nada daquilo ali. Por isso que tem uma adesão tão grande numa ferramenta como por exemplo, a Conta Aqui e qualquer outro tipo de serviço. Ou seja, a indústria enxerga o 1 a 4, mas enxerga como um bloco. E são 4 animais absolutamente diferentes. A gente perguntou até, André, se eles teriam interesse num aplicativo de execução e incentivo, em grandes modos, né? E você vê, quase todos têm, você tem 2/3 do gestor, mas mesmo o Zé tem interesse naquilo. Então, você percebe que não é uma questão de interesse, é muito mais uma questão de go-to-market, né? De chegada nesse cara com esse tipo de solução. E complementando, dividindo um pouco de números internos, nós com a Conta Aqui já fizemos mais de 14 mil ofertas até hoje, desde que a gente começou a operação de agosto do ano passado até agora. E se a gente olha o nosso histórico dos últimos 3 meses, 67% dos varejos que aceitaram essas ofertas nos últimos 3 meses de forma consistente, aceitaram 2, 3, 4, mais de 5 vezes, teve gente que já aceitou mais de 30 vezes. Então, isso é curioso, como eles são carentes disso. Então, assim, eles repetem, a partir do momento que eles entram, entendem,
eles repetem. Então, isso é fundamental. Isso eu ia comentar também, André, porque assim, esse perfil de varejo, eles não estão acostumados a ter tipo de oferta, coisas especiais desenhadas para eles, ou coisas sofisticadas, né? Eles são os últimos, vamos dizer assim, da cadeia que as indústrias olham geralmente, né? Não porque eles não são importantes, mas porque, como a gente falou anteriormente, o contexto do Brasil é muito complexo. Às vezes a indústria não consegue nem chegar. Quando chega, faz o mínimo, quer ter o produto ali e acabou. Então, conforme a gente foi testando também nessa ativação que eu dividi com vocês, a gente foi vendo isso, que você não precisa reinventar roda, a gente não está falando aqui de coisas extremamente sofisticadas. Esse público quer coisa simples de executar, mas coisas assim, eles preferem consistência, eles preferem ter algo, ter uma novidade ali toda semana ou a cada visita, dependendo da frequência de semana, do que ter grandes coisas uma vez por mês. Então, são aprendizados que você vai realmente fazendo e entendendo, e que eu acho que agora, com essa questão toda de aceleração, de digitalização, primeiro eles estão vendo que, puxa, o negócio funciona, eu tenho algo a ganhar com isso, e permite a nós, indústria, ganhar escala, né? Porque o grande problema é que, às vezes, por mais que eu consiga desenhar alguma ação promocional para esse universo de ponto de venda, eu não consigo chegar em todos eles. Ou eu não consigo chegar com frequência, porque por maior que seja a empresa, a indústria, a gente tem um limite para investir. Ninguém tira dinheiro, né? A gente sabe que é complicado. Então, eu acho que também para eles foi uma oportunidade de ver e de testar também esse tipo de atividade, que apesar de simples, são efetivas, e começaram a gostar do negócio, da ativação. Então, acho que ao longo do tempo, se a gente souber explorar bem, eu acho que tem todo o universo aí de um público que geralmente, não quero dizer carente, porque eu não quero que soe negativo, mas que não está acostumado a ter coisas muito sofisticadas, passar a ter coisas com uma frequência maior. Isso eu acho que é muito importante. Complementando isso, eu queria voltar lá no meu primeiro comentário, quer dizer, é o negócio que paga as contas, que paga a faculdade da filha, do filho, é o negócio que paga a prestação do carro novo, quer dizer, quando você diz algo consistente, é isso, né? É o que essa pessoa naturalmente vai buscar esse CPF, naturalmente vai buscar consistência, naturalmente vai buscar algo que aconteça todo dia, todo fim de semana, todo mês. Exatamente. Isso é um elemento importante porque, de novo, não é um business, né? É o ganha-pão, é outra coisa. Legal. Elo, eu vou colocar claro, o Elo ou o Felipe podem responder essa, mas acho que está mais direcionada para a indústria. A gente sabe que o custo de distribuição do Brasil, principalmente o last mile, não vamos falar de armazenagem, depósito, que até aí a gente faz bem. O problema é chegar no pequeno varejo, que essa é a conta cara.